Paris. Vamos entender um pouquinho dessa cidade pelos olhos de uma engenheira civil e mais precisamente uma engenheira diagnóstica. Assim que eu cheguei em Paris, a primeira coisa que eu pensei foi, nossa, todos os prédios, eles são praticamente iguais, eles têm a mesma cor, são tudo bonitinho. Será que eles pintam dessa cor pra ficar assim? E aí eu fui estudar um pouco mais sobre isso e o mais interessante, gente, eles são dessa cor exatamente porque lá atrás, eles não conseguiam tirar e pegar materiais de outra cidade. Então eles não conseguiam fretar o cimento, por exemplo, eles não conseguiam fazer isso. E o que eles fizeram então? Eles pegaram material, que era um material próprio do solo deles, para eles conseguirem fazer essa construção, que no caso era a rocha calcária. Então eles pegaram essa rocha calcária, então a maioria desses prédios, por isso que eles têm essa cor begezinha, por conta dessa rocha. Então pegaram essa rocha calcária e aí sim eles conseguiram construir. O mais interessante, eu ainda vou mostrar pra vocês, eu vou dar um giro aqui em Paris, é a construção de Notre Dame também, tá? Mas isso aqui eu vou falar já já. Então, assim, essas cores desses prédios que vocês conseguem ver, elas são assim por conta dessa rocha, que é a rocha calcária, que é presente no solo parisiense, aqui no solo da França, e aí eles tiraram isso para fazer essas construções. Além disso também, outra questão que é muito interessante é como é que os prédios são tão iguais, são tão bonitinhos, são tão feitinhos, parece que foi arquitetado. E de fato, essa Paris que vocês estão vendo agora, ela foi arquitetada. É uma Paris que se chama Paris Haussmanniana. Que o que é? Por que ela recebeu esse nome? Por conta do arquiteto que projetou isso. Então o arquiteto projetou essa Paris. Antigamente, antes da Torre Eiffel praticamente, Paris era cheia de doença, era muito feia, as ruas eram super estreitas. Então não tinha esse planejamento. Foi tendo a população e a habitação cada vez mais sem um planejamento prévio. E aí sim não ficou bacana. Então o que eles fizeram? O imperador na época chamou esse arquiteto para ele conseguir fazer isso e conseguir projetar Paris exatamente como ela deve ser. E que tá hoje. Então olha só que bacana. Quando eu comprava um terreno, por exemplo, comprei aqui. Sei lá, comprei esse terreno aqui. Quando eu comprava um terreno, eu já tinha a planta e a foto de como era para ser esse terreno. Então eles arquitetaram exatamente tudo. Coisas que a gente não consegue ver hoje na maioria das cidades brasileiras. As cidades brasileiras, a gente tem cada casa de um jeito diferente. Lógico que lá a gente tem um código de obras, né? E nesse código de obras diz o que pode e o que não pode ser construído naquela região. Mas não é falado nada em relação à arquitetura do local, que aqui, lá atrás, foi feito isso. Então lá o arquiteto falou, ó, aqui, você quer comprar esse terreno aqui? Então isso daqui, a sua planta vai ser assim. E aí eles conseguiram fazer a Paris que é hoje. Vou mostrar mais pra vocês já, a gente vai pra Notre Dame e eu vou explicar pra vocês o que essa construção é interessante. E o mais importante, porque lá teve um incêndio, né, como vocês sabem, e estão sendo feita a reconstrução. Como que tá sendo feita essa reconstrução? A gente vai ver nesse vídeo ainda e mais. A gente vai ver manifestações patológicas que acontecem aqui na França. Por que tem mais aqui? Por que tem mais no Brasil? Como é que funciona? Então a gente vai ver cada uma dessas, tá bom? Vem comigo! Aqui tá Notre Dame e sim, ela está em obras, como vocês podem ver, né? Infelizmente, por conta do acidente que teve. E a gente entrando na área da engenharia, né? E lá atrás também, para esse prédio ser feito, eles cavaram, gente, um túnel enorme e tiraram uma pedra inteira e lapidaram essa pedra em forma de tijolos. Então eles foram lapidando essa pedra em forma de tijolos. Marília, e quanto tempo para isso ser feito, né? Apenas 182 anos de construção, imagina aí. No ano de 1163 a 1345. Então foi muito tempo, 182 anos para isso ser feito, né? Lá atrás não tinha as tecnologias que a gente tem hoje. E aí vocês podem estar se perguntando qual foi o método para eles conseguirem fazer isso, né? Qual foi o método que eles usaram? Foi pilar? Foi viga? Como é que foi? E às vezes a gente acha que a alvenaria estrutural ela é um método que foi feito agora. Mas não, gente. Esse edifício que vocês estão vendo, que é Notre Dame, juntamente com a Muralha da China e o Coliseu, eles são os primeiros prédios que foram feitos em alvenaria totalmente estrutural. Então, isso é muito bacana a gente ver, a gente entender a construção, a gente vê que lá atrás isso já era usado e hoje também é muito utilizado e a gente considera isso como uma nova tecnologia. Né? Então, no olhar da engenharia, do acidente que aconteceu também, o que a gente pode tirar disso? Principalmente da engenharia diagnóstica, entender como é que os materiais acontecem. Sob o calor extremo, por um longo período de tempo,
né? Uma reação química ela pode ocorrer no calcário. Como eu falei para vocês aqui, a maioria das edificações eram feitas no calcário, que era o material que tinha aqui na França, né? E aí, quando tem esse calor extremo, principalmente no calcário, ele causa a perda da estabilidade, porque o material existe um limite de utilização ali, e principalmente quanto a fogo também, tá? Mas, nesse caso aqui, o que foi destruído foi apenas as partes da armação do telhado e uma torre de madeira também que existia aqui. Então foi isso, de fato, que tirou e que teve que ser refeito, né? Nas grandes partes da capital, e aí a gente já fala no geral da França também, né? Foram construídas todas as edificações praticamente em calcário. Como eu falei para vocês, quando eu estava lá no outro ponto, era o que a gente tinha aqui na França e eles tinham que utilizar a matéria-prima que eles tinham aqui. O título dessa pedra que é utilizada leva o nome natural de Calcaire Lutien. O que é isso, né? O que é isso? É o título da pedra natural que hoje, né, no romano é o nome de Paris, que é a Lutetia, certo? Então a Lutetia é o nome de Paris hoje nos romanos. E essa pedra, esse tipo de pedra, gente, ela havia sido extraída em grande escala na bacia de Paris. Aí imagina só, lá atrás, eu vou pegar aqui lá atrás, não tinha nada, aí eu vou tirar várias pedras somente para essa construção. Então o que aconteceu? Teve uma briga entre os agricultores, né, e uma briga entre os construtores também. Então Paris, para eles não conseguirem tirar e pegar de outros cantos, eles retiraram dessas bacias e fizeram as construções também ao lado de Paris, ao redor de Paris e nas mais distantes também, tá? Então, assim, essa pedra, ela é muito brilhante, certo? Pode passar. Ela é muito brilhante, ela é dura e ela é resistente, mas ela pode ser facilmente trabalhado e extraído também em blocos maiores, que é o que foi que aconteceu aqui. Então, quando as catedrais elas foram construídas aqui na França, desde o século XII, gente, século XII, tá? Como foi o caso de Notre Dame também, surgiu um conflito, como eu falei pra vocês, entre a agricultura e o setor da pedra, porque eles falavam, poxa, isso daqui é pra quê? É pra gente construir ou pra gente comer? Porque eu preciso comer também. Então, teve essa discussão aí. Voltando para a área da engenharia também, né, como qualquer outro material, o calcário ele também pode suportar o calor extremo, né, mas só durante um período de tempo limitado, mesmo com que ele próprio não pegue fogo. Como assim? Nesse caso, vai ocorrer como? A energia que desencadeia um processo químico na pedra, ela continua de fora para dentro. E, por fim, destrói a estabilidade. Ou seja, vai de fora para dentro e destrói a estabilidade que tem dentro dela. Esse é o processo, esse processo que eu estou falando, dessa pedra que foi utilizada aqui no Notre Dame, é o processo pelo qual a gente chama de cal viva, que ela é produzida a argamassa, gente. Então, lá atrás, eles usavam essa cal, que foi em vários estudos e até hoje é utilizada a argamassa também, né? Então, surgiu vários tipos de concreto desse tipo de argamassa e desse tipo de reação. Nesse caso, o fogo ele transforma o CaCO3 em CaO por meio da etapa intermediária da CaO2. Ou seja, o produto final a ser misturado com a água, e então a seguir ele vai funcionar como um aglutinante para a alvenaria estrutural, por exemplo, e ele tem a energia como fogo principalmente, tá? Então ele pega a energia do fogo, parcialmente armazenada quimicamente, a CaO vai para a cal, é apagada, fica muito quente quando misturada com a água, e aí sim é feita a reação revertida da cal, tá? Então isso acontece para hoje, ele faz assim, e antes também foi construída desse jeito. Então a argamassa, ela foi utilizada pela cal que antes era construída as construções totais da França. Então isso é muito importante a gente saber, porque beleza, era feita com as pedras lá, só que essas pedras eram colocadas como? Como que eram colocadas essas pedras? A gente pode estar se perguntando, era cola, era cimento, era argamassa, e era exatamente com isso, com esse processo químico da cal, que aí sim ele conseguia construir e fazer uma alvenaria estrutural bem feita. Espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado disso aqui. E como eu falei pra vocês, quando eles faziam
esse buraco para eles retirarem essa pedra, ficavam... É como se tivesse ficado um queijo, né? Cheio de buraquinhos. E aí, o que eles fizeram? Eles fizeram as catacumbas, que hoje é aberta para visitação, mas ela não é aberta para visitação totalmente. É só alguns quilômetros que são abertos à visitação. Essas catacumbas, gente, elas são feitas a 20 metros do solo. Então, assim, Paris é praticamente aos ossos, tá, gente? Então a gente pisa em ossos, porque tudo é catacumba aqui, então é bem bacana pra vocês. Vou tentar mostrar pra vocês lá, tá? Mas espero que vocês estejam gostando desse tipo de vídeo. Bora lá! Então, pessoal, estamos aqui nas catacumbas, que foi justamente aqui onde foi aberto os buracos, aberto tudo, para conseguir retirar essas rochas, tudo isso, para fazer todas essas construções. E aí eles aproveitaram isso para deixar os ossos. Lembra que eu falei lá atrás para vocês que Paris era cheia de doenças, era muito suja, não tinha saneamento, e muitas pessoas morreram por conta de doenças lá. E aí elas pegaram esses buracos que já existiam e deixaram para deixar os ossos dessas pessoas que morreram por conta disso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.